Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências da minha exposição. Então, meus caros, vamos para a 24ª do curso de Teologia Cético-Mística. Já faz quase 2 semanas que não temos aula. Eu meio que me arrependi de ter escolhido um tema tão complexo. Vocês vão ver que esta aula aqui é a mais autoral, a aula na qual menos me fundo numa bibliografia, porque nas outras aulas estive praticamente lendo a partir de algum livro, explicando, fazendo alguns apontamentos, mas seguindo um texto base. Neste daqui eu preferi arriscar mais e estou pagando por isso. Também é uma coisa um tanto quanto arriscada, não sei o quão bom ficará, mas já que eu havia prometido essa aula, vou fazê-la. É uma continuação da anterior, onde eu falava dos inimigos da alma, carne, mundo e demônio. Na primeira aula falei de um modo mais geral e agora trarei algumas máximas em específico. Então, lembrando, curtam o canal, se inscrevam, ativem o sininho, vejam o link de nossa loja aí, Editora Assunta. Se Deus quiser, sairá em breve novos livros, se Deus permitir. Tá quase 2 para ser submetido lá no nosso parceiro, e vamos ver a situação aí. Também rezem por mim, o que mais? E é isso, vamos para a aula aqui, vamos ao texto que preparei, 24ª aula. Vou lembrá-los um pouco do conteúdo da aula anterior, lembrando que na descrição tem a playlist completa. As aulas são relativamente independentes. Esta tem uma boa dependência da aula anterior, mas eu darei um resumo, farei de modo que vocês possam entender o que eu falo aqui, mesmo que você tenha preferido não assistir a aula anterior. Então, falei que o espírito da carne, de certo modo, poderia ser associado à gula, luxúria e assídia. Assídia é o nome mais técnico da preguiça. Aí o espírito do mundo, a avareza e vanglória, talvez ira. E o demônio, o espírito do demônio, a soberba e a inveja. Contudo, creio que os espíritos se distinguam dos pecados capitais por englobarem também várias disposições do homem que não necessariamente estão ligadas a um fim, tendo um objeto mais difuso. Expliquei com mais detalhes na aula anterior. Mas para dizer que não se identificam estritamente com os pecados capitais. E uma das propriedades dos 3 espíritos é produzir máximas, ou seja, princípios diretivos do agir. Com o tempo eles nos enredam numa malha de mentira que é difícil de vencer. E Cristo venceu os 3 espíritos, vencendo as 3 tentações do demônio. Aquele episódio da Bíblia é o fundamento básico do que são e como vencer esses espíritos. E aqui nesta aula trarei algumas máximas típicas e como vencê-las. Cristo venceu essas máximas pela verdade, trazendo palavras da Sagrada Escritura. Então é preciso a formação constante, mas uma formação meditada e diante de Deus, lendo a Sagrada Escritura, o Catecismo, os documentos do Magistério, os grandes doutores da Igreja, os grandes teólogos, livros de santos, principalmente São Tomás de Aquino e coisas ligadas. Mas também, às vezes, precisamos lançar mão da filosofia. O São Tomás é o filósofo mais seguro da Igreja, embora haja outros interessantes e bons.
as pessoas se desenvolveu, né, um certo pensamento de que para ser piedoso é preciso desvalorizar a especulação teológica, filosófica, e no caso se formar também em teologia, acabei me esquecendo, às vezes é útil. É, e, e isso se deve, como posso dizer, já houve exageros na igreja, aliás, é muito comum até hoje a pessoa ter uma vida de estudo e abandonar a piedade e acabar virando pasto do demônio por não zelar pela alma. Contudo, antigamente era possível, de certo modo, fugir de todas as discussões, era um caminho mais fácil e comum você simplesmente se isolar e simplesmente tentar levar sua vida adiante, rezando, e não que você não tenha tentação ali, talvez até tenha tentações maiores, mas enfim, se isolando aí, a tendência, e se isolando sim na sua comunidade, sim, né? Tô dizendo no sentido de fugir do mundo, evitar o combate direto aí com pessoas que não são católicas, enfim, esse tipo de coisa. Pessoas que são ocasião. E aí você basicamente seguia o seu diretor espiritual, tirava dúvidas com o padre e estava de bom tamanho. Ou Deus, é claro, Deus sempre vai nos iluminar se fizermos a nossa parte, mas enfim, para dizer o seguinte, hoje como não dá para fugir muito de ocasiões, não tem para onde correr, precisamos estar estudando frequentemente, saber como responder a isso, porque, por exemplo, até no ensino básico de educação vemos muitas coisas bizarras aí, muitas máximas danosas e temos que saber lidar com elas, saber respondê-las. É claro, sempre Deus pode suprir em caso de necessidade, mas geralmente, para explicar esse ponto melhor, mas geralmente Deus quer que façamos nosso esforço, quer que façamos a nossa parte. Então, por isso é importante essa formação constante. Mas é num espírito de oração também, evitar cair no outro extremo, que é simplesmente ter uma vida intelectual de estudo sem o devido espírito de oração. Um, como posso dizer, um exemplo do que quero colocar desse modo de viver, talvez esteja nas Confissões de Santo Agostinho, onde, de certa maneira, ele investiga as origens de sua ideia, passa a limpo toda a sua vida, mas diante de Deus, buscando investigar a origem dos principais pensamentos que o marcaram, aquilo que o constituiu, e revisar isso diante de Deus, em espírito de oração e comparando com o que viu na Sagrada Escritura. Então temos que fazer sempre esse balanço de nossas vidas e distinguir de qual espírito vem aquelas coisas nas quais acreditamos. E é, portanto, pela verdade que desarmaremos esses princípios. Gostaria de abordá-los pela influência de três célebres autores em nosso tempo, os chamados mestres da suspeita, isto é, Freud, Marx e Nietzsche. Creio que cada um representa, de certo modo, o espírito da carne, do mundo e do demônio. Os três foram conhecidos por seu ateísmo e aversão ao cristianismo. Então vejam só, é um projeto até um tanto quanto ambicioso, relacionar cada espírito, todos esses espíritos a cada um desses autores. Aí no caso, Freud seria predominantemente o espírito da carne, Marx o do mundo e Nietzsche o do demônio. É bem forte. É,
Claro, todos esses autores possuem os três espíritos em algum grau. Como já falei, são ateus e pessoas avessas ao cristianismo, então apresentavam máximas desses três espíritos. Em verdade, até mesmo pessoas na caminhada, às vezes deixamos passar alguma máxima aí dos três inimigos. Acontece até com pessoas de caminhada. Claro, no caso deles é algo bem notório, bem elevado, pela opção de vida que tiveram. Quero destacar aqui que não busco tanto fazer exegese das obras deles, ou seja, não quero interpretar o que eles disseram realmente, mas analisar mais os efeitos na cultura de suas obras. Então não vou entrar no mérito da responsabilidade de cada um, mas quero estudar as consequências, ou pelo menos o que muitas pessoas atribuem a esses autores. Claro, tô mais delimitando o objeto aqui, né? Porque aí seria uma outra polêmica, teria que pegar as obras dele certinho. Mas também é difícil ver tantas consequências sobre o nome desses autores e eles não terem absolutamente nada que ver com o que sucedeu a seguir. Por exemplo, será que todo mundo deturpou Marx? Houve tantas mortes em nome do comunismo e não teve nada que ver com suas ideias? É muito estranho, mas não vou entrar no mérito disso. Vou partir de um ponto mais seguro que muitas pessoas usam de Marx, seja uma exegese correta ou não, uma interpretação correta ou não, para fazer besteira. Isso é um dado que até os marxistas mais honestos reconhecem, que pessoas estão se valendo do nome de Marx para fazer besteira. Mas escolhi uma abordagem mais segura e já declaro aqui, já torno manifesto minha abordagem. Uma coisa comum entre os três é que sugeriam, claro, sempre lembrando que está nessa perspectiva, e não estou julgando estritamente o que falaram, mas sim como são interpretados. Então há essa interpretação de que há alguma espécie de máscara, alguma espécie de estrutura que mascarava o verdadeiro homem. Então, por exemplo, há um inconsciente reprimido em Freud, a superestrutura que não vou, talvez não seja o termo correto aqui, né, que aliena a infraestrutura em Marx, o que alguns interpretam como uma ideologia que engana e defrauda os verdadeiros produtores. Seria até análogo à ideia do Freud, claro, com suas diferenças. Nietzsche não tem uma expressão clara para isso, mas falou muito do auto-engano do homem. Claro, não estou sendo rigoroso também com a doutrina desses autores, mas estou pegando coisas que mais ou menos todos sabem. Marx, para que vocês tenham uma noção, tem essa distinção entre superestrutura e infraestrutura. E superestrutura seria mais cultural e a infraestrutura seria mais os aspectos materiais de produção do homem, mais realísticos, por assim dizer. E a superestrutura poderia criar essa camada de mentira, a grosso modo, assim, só para que vocês tenham uma noção. E mais ou menos assim que é interpretado, ao menos vulgarmente. Não estou entrando aqui no mérito se Marx era desse jeito. Nos autores tem um pouco mais de nuances, que vocês saibam disso, né? Se vocês forem investigar a fundo, tem algumas nuances a mais, eles não são tão ingênuos.
Bom, então a primeira máxima que temos que refutar é justamente essa, que o homem não foi feito à verdade. Então a resposta de nosso Senhor Jesus Cristo lá em João 18:37, para isto nasci e para isto vim, para dar testemunho da verdade. E acrescenta: quem é da verdade, escuta a minha voz. Ou seja, o homem foi feito sim para a verdade. Esses filósofos lançaram uma suspeita não só de algumas mazelas da sociedade, como também da própria capacidade do homem de conhecer. Diz Nietzsche, a frase mais emblemática: não há fatos eternos e nem verdades absolutas. Mas a pergunta que devemos fazer: esta afirmação é um fato eterno ou uma verdade absoluta? Então, como é possível essa negação universal se não há fatos eternos ou verdades absolutas? Então, no ato mesmo de se negar a verdade, nos damos conta de que o homem é capaz da verdade. E ele não pode não ver as coisas a essa luz. Ele está sempre julgando a partir da verdade ou não das coisas. E disso se conclui que há uma verdade eterna, já que o homem passa, é, onde estaria a verdade absoluta? Tem que ter um sujeito eterno para isso, que chamamos de Deus. Os autores escolásticos, aliás, desde Santo Agostinho já falavam dessa prova aí, com algumas variações na formulação, é, que é a demonstração de Deus pela verdade eterna ou verdades eternas. Que vemos que há coisas que são verdades imutáveis, contudo, onde elas estão? Precisam estar em algum lugar, claro, né, lugar assim entendido analogamente, e estão na mente de um sujeito eterno que chamamos de Deus. Então, disso vemos que há sim uma verdade que o homem a busca, e esses autores, de certa maneira, ou como é geralmente interpretado, de certa maneira afirmam que o homem foi feito para mentir, que a verdade estaria a serviço da mentira, e não a mentira que parasitaria a verdade, como é a ordem natural das coisas. Então eles invertem, ou há a interpretação de que invertem a realidade. Bom, o primeiro deles, Freud, o célebre pai da psicanálise, coloca-o como um representante do espírito da carne, pois até então possivelmente jamais houve homem que com linguagem científica ou acadêmica deu tanta importância à sexualidade do homem na formação do seu caráter. Claro, né? Sempre houve homens libidinosos, entregues aos prazeres, luxuriosos, mas Freud tentou sistematizar isso e, sem dúvida alguma, por mais que haja nuances no pensamento dele, ele deu uma importância muito grande na sexualidade, na formação do caráter do homem, na sua constituição e amadurecimento. Então, como geralmente é interpretado, a arte, a ciência, tudo se ordenaria à reprodução sexual. Então, é como se essas atividades fossem todas ilusórias. E o sexo, no final das contas, é o principal motor e o sentido da vida. Assim, pelo menos, muitas pessoas interpretam nos nossos dias. Então, e aí a gente tenta esconder tudo no inconsciente. Não podemos aceitar essa verdade aí e
e tentamos reprimir. É mais ou menos isso que muitos dizem. Aí diz Romanos 8, versículo 6: Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do espírito é a vida e a paz. O homem é verdadeiramente dotado de espírito, que é uma realidade própria, e a elas sim que suas potências se ordenam, inclusive as sensíveis e as da carne. Quem pensa que o sexo é o sentido da vida é geralmente quem está tão viciado que passa a ter uma cegueira da mente. Então, quando você é um viciado, os autores espirituais falam até da cegueira da mente, que toda a sua vida passa a se ordenar aquilo. Não é que isso é natural do homem, mas você que criou esse hábito e sua inteligência ficou pervertida. Você passa a ver tudo à luz daquele vício. Mas, como dizem os autores escolásticos, tem um argumento mais técnico aqui: a forma dá o ser, e a causa formal tem prioridade sobre a matéria. As questões sexuais dizem mais respeito ao corpo, à matéria, e diz Santo Tomás, interpretando Aristóteles, aliás, eu acho, bom, agora no vídeo aqui, não, eu acho que isso daí é uma doutrina comum, sim, da escolástica. Pensei em outra coisa, que há divergências em outros pontos, mas eu acho que Duns Scotus e Soares também defendem isso. Bom, a matéria é a causa ínfima. Em Aristóteles, a causa formal, final, eficiente, material. A material é a matéria das coisas, né, como o próprio nome diz, é a ínfima delas, e a matéria recebe o seu ser por uma forma. Então, por exemplo, a nossa carne aqui é animada pela forma do homem, que é só a alma. A alma não é muito além disso, né? A forma do homem. Então, pela sua essência de humanidade é que a matéria ganha o seu ser, né? Ganha essa ordenação aqui, né? Porque senão, quando morre, sai a alma, o corpo começa a apodrecer. Então, só para dar um exemplo mais do senso comum para quem não está muito, não entende muito da filosofia escolástica, aristotélica. Então, disso decorre, né, e que a sexualidade do homem, embora sim importante, não negamos a importância, não é questão de sim ou não, se a sexualidade existe ou não no homem, não é questão disso, somos seres sexuados, mas é uma coisa secundária, é algo da carne, e o espírito tem precedência. Então é importante ter essa noção. Vamos para outra máxima aqui. É dito também que não devemos reprimir as forças sexuais, pois isso pode gerar neurose. Irmãos, isso daí é algo falacioso e já presume um posicionamento moral. Aliás, esse daí é um ponto muito comum, que a pessoa se diz neutra, mas uma malandragem comum, eu diria. Claro, né? Muitos fazem sem saber, mas podemos chamar de malandragem. A pessoa se coloca num posicionamento neutro, mas já parte de pressupostos morais. E é impossível você discutir a questão se devemos ou não reprimir impulsos sexuais se não soubermos qual que é o fim do homem, qual que é sua moral, sua ética. Porque, por exemplo, alguém seria louco de dizer que se fica neurótico por reprimir os impulsos de raiva, se reprimir o desejo de roubar, de matar. Não, isso daí, se alguém dissesse isso daí, ia pensar que a outra tá doida, né? É, claro, né? É uma certa imperfeição esses pensamentos passarem na cabeça, mas
várias pessoas têm de todos os tipos, todos os estilos de vida, todos os posicionamentos, de às vezes passa um pensamento feio na cabeça de roubar, até de tirar a vida do irmão. Mas vamos lá e reprimimos pelo bom senso, pela ética, pela razão. E ninguém fica neurótico por causa disso, ninguém fica doente. Então, aí já vemos que a questão sexual a pessoa já presume que o centro da vida do homem é a atividade sexual, já tem esse princípio aí de fundo. Então muito importante nas máximas buscar os princípios ocultos das coisas. Às vezes há vários princípios assumidos que não estão sendo debatidos. Claro, só observando aqui, claro, existe um jeito correto de se reprimir, porque, enfim, né, às vezes a pessoa fica pensando o dia inteiro naquilo com medo de ter um pensamento e enfim, né, a pessoa acaba desenvolvendo crise de ansiedade. É importante lembrar que uma coisa é pecado quando assentimos a ela com nossa vontade. É matéria grave, claro, e temos conhecimento. E que, às vezes, é de bom senso só ignorar o pensamento, às vezes nem... Porque a pessoa, às vezes, sente na necessidade de dar sempre uma resposta para ele, sempre dizer a si mesma, não fiz aquilo, e isso pode desenvolver um pouco de ansiedade, sim. Mas, claro, isso daí é só uma observação, porque nos nossos dias, aliás, por várias décadas se pensou o contrário, né? Principalmente depois da vinda de Freud, que não devemos, claro, né? Lembrando, né? Não estou entrando no que o autor disse, mas como as pessoas estão interpretando, que não se pode reprimir nada os desejos sexuais. E claro que isso levaria a sociedade ao caos. Então, você viver uma vida de castidade não é viver uma vida neurótica, pelo contrário, você aumenta o controle sobre si mesmo. Outra máxima enganosa é criticar o dito moralismo, eventualmente até associá-lo ao farisaísmo. Então, vejam só, às vezes há pessoas que não são cristãs, ou mesmo dentro do cristianismo, que dizem sei lá, a pessoa muito observante é um fariseu. Então é importante notar que o dever, a moral, a ética estão ligadas ao sentido da vida. Não são meras regras destituídas de sentido. E também não provém dos sentimentos, como alguns autores modernos disseram. A moral é a ordenação dos próprios atos pela razão. Então, a fonte da moral é a razão. E claro, né? Aí, em última instância, vem da inteligência de Deus. Mas eu estava falando da causa mais próxima a nossa, que é a da razão do homem. Então, você viver a castidade, assim, né? Lembrando que castidade não necessariamente é vida celibatária. Você vive também a castidade no matrimônio. Se você pratica o sexo aberto à vida, sem coisas contrárias à natureza, enfim, né? É o sexo normal da natureza em ordem à vida. Você também vive a castidade, porque você vive a razão daquele ato. Então a virtude nos dá maior controle sobre nós mesmos e expande a nossa racionalidade. Sempre bom lembrar isso. Não são meras regrinhas aleatórias sem nenhum sentido. É da natureza do homem que age racionalmente e precisa de ordem aos seus atos. Já foi dado o exemplo antes, também a máxima de que não ser viciado em sexo faz
da pessoa menos homem. É uma tentação muito comum, principalmente a meninos, adolescentes, mas homens no geral passam por isso. Parece até que em alguns lugares essa máxima chega às mulheres, mas com menor intensidade. Isso daí é mais comum da natureza do homem, mas a coisa se propagou tanto que agora conseguiram fazer que mulher acreditasse nisso, né? Que precisaria sair com vários homens para provar o seu valor. Claro, é uma quantidade menor, mas também é possível que ocorra. Isso daí é mais típico do homem que tem essa questão do olhar, né? De dominar com o olhar. Mas a resposta que damos a isso é lembrar que o vício torna a pessoa mais mole e fraca. Vejam só as pessoas hoje em dia viciadas em pornografia e masturbação, perdem muito tempo, são mais fracas, têm menos intensidade, prejudica o amadurecimento do caráter. Essas pessoas muito sexualizadas são mais infantilizadas. Que é uma coisa curiosa, né? Porque vemos crianças sexualizadas, né? Crianças que infelizmente conhecem-se da pornografia, aí tem um ar de adulto, mas você analisa essa pessoa, ela chega lá à sua idade adulta e você vê que o desenvolvimento dela parou no tempo. É porque também esse adulto aí são em aspectos distintos, né? Claro, né? A vida sexual constante, enfim, né? Habitual dentro do casamento é coisa de um adulto, né? E há uma certa semelhança da criança que já vê pornografia, né? Mas deveríamos falar antes em paródia, porque é uma semelhança bem grotesca, né? Uma semelhança completamente desordenada. Não é a prática saudável adulta do sexo dentro do matrimônio. Então tem essa aparência de que a criança é mais adulta, mas só num aspecto superficial. No final das contas, na essência mesmo, é um impedimento do seu amadurecimento, do seu desenvolvimento. Quantas meninas facilmente são enganadas pensando que sexo é amor? Como diz Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, buscar de referência o amor em Cristo. Porque a menina, por outro lado, se o homem tem essa questão do olhar, a mulher tem a questão de ser olhada para se sentir amada. Então ela acha que se entregar numa relação sexual é sinônimo de que está recebendo amor. Não, a não ser que seja no casamento, você, e com as devidas regras, claro, você está sendo apenas usada. Esse menino que te fala essas coisas, ele não te ama coisa nenhuma, ele só está te enganando. E temos que ter como referência o amor de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E para você amar, não precisa de relação sexual, que isso fique claro, não necessariamente uma coisa tem que ver com outra. Claro, o sexo dentro do matrimônio é uma expressão do amor, mas não há necessidade de se mostrar um amor pelo sexo. O amor se manifesta muito mais pelo sacrifício, pela responsabilidade de você se responsabilizar pelo outro, se sacrificar pelo outro, de ter um projeto em comum. Então, se a gente analisar bem, como é que pode ser amor, o sexo antes do casamento? Você não tem ali a aliança do amor, a aliança do casamento, você não tem aquele contrato, pode soar um pouco impessoal, mas é um aspecto positivo do matrimônio, que aquilo
compromete você estar segura, você menina que frequentemente é tentada, os meninos tentam te enganar, é, como posso dizer? Então, aquele contrato te dá a segurança de que vocês têm um projeto em comum e que vocês dificilmente vão sair dele. Aliás, o matrimônio na igreja é indissolúvel. Estou falando mais, enfim, né? Às vezes as pessoas, mesmo com esse contrato aí, vão embora, né? A revelia do que foi feito no compromisso contraído no matrimônio. Então, você deve ver se o menino está pronto para se sacrificar por você. Claro, o menino também tem que ver se a menina é capaz de algum sacrifício por ele. A gente pensa mais na parte do homem, mas também observem se a mulher é, tem maturidade para se sacrificar um pouco aí, né? Claro, né? Como falei, é mais papel do homem, mas hoje em dia a gente vê alguns casos extremos que a menina não é capaz de uma contrariedade e vai lá e termina um matrimônio. Que as pessoas estão mais infantilizadas, infelizmente os casamentos não estão dando mais certo. Muitos, aliás, nem ocorrem, né? Mas isso daí é um outro assunto, é tudo uma ilusão ali, na verdade, é um matrimônio nulo. Aí outra máxima é que a religião quer controlar as pessoas e por isso inventa regras quanto à castidade. Então, olha só a mente do viciado, pensa que a religião é controle, quer controlar. Mas como já estudamos aqui, analisamos, a virtude, a moral é justamente para você colocar as coisas em seus devidos lugares, colocar a razão à frente das paixões. Em verdade, o viciado sim é mais vulnerável porque como a razão dele está escravizada aos prazeres sensíveis, vem algum político aí faz manipulações quanto aos prazeres sensíveis dele, com propagandas sensuais, às vezes até com promessas mais explícitas, mas enfim, né? Também promete um monte de comer bem, a troco de liberdades importantes do homem. Então, essa pessoa sensual é mais vulnerável e temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Bom, isso daí para vocês terem um panorama geral do espírito da carne e de como rebatê-lo. Essas são algumas coisas que vemos por aí. Vamos agora ao espírito do mundo. Escolhi o Karl Marx por ser um autor que foi um ponto de inflexão na história. Eu poderia falar muito dos capitalistas. A igreja condena tanto o liberalismo quanto o socialismo, mas não há nenhuma figura tão representativa por parte dos liberais, alguém tão emblemático. E Karl Marx, é claro, né, como o interpretam, criou vários mecanismos que são até usados para manipular pessoas, como vocês vão ver. Este autor é o mais obscuro dos três citados. O ideal, se você quiser estudar seriamente o Karl Marx, estudar Hegel primeiro, que foi a grande influência dele, e talvez seja realmente importante conhecer o alemão, porque ele tem um vocabulário técnico muito largo e geralmente as traduções é muito difícil conseguir captar todas as nuances. Então, o que mais requer estudo. Então, desses é o que eu mais destaco, que é que estou falando mais de como é interpretado do que o que ele escreveu em si, porque esse daí pode ter realmente várias nuances. Eu escolhi esse ponto de segurança aí, não vou julgar tanto os autores aqui analisados, mas sim suas consequências culturais.
ou o que é dito no nome deles, né? É importante notar que muitas vezes um acaba caindo no outro, quanto ao capitalismo e socialismo. Até vai ficar claro aí, ambos são avarentos, na verdade, que isso fique claro, isso é algo não tão óbvio. As pessoas pensam, não, mas o socialista combate a ganância, esse tipo de coisa, né? Mas se a gente observar a essência da avareza e principalmente do espírito do mundo, é o apego aos bens terrenos. E nisso eles são de comum acordo com os capitalistas liberais aí, né? Mais extremistas. E então eles se aferram a bens terrenos e no fundo são avarentos. Alguns socialistas aí são até contrários à existência de dinheiro, mas eles se apegam a instituições públicas, a instituições políticas que vão gerir e organizar a sociedade. Então também é um apego a bens terrenos e por isso possuem essa razão de similitude com liberais. Nós, da nossa parte, temos que desapegar das coisas materiais e irmos ao espírito, termos uma vida realmente espiritual. E se a gente for analisar os revolucionários, socialistas no geral, na verdade, uma coisa não necessariamente tem a ver com outra, mas geralmente sim, na prática sim. Revolucionários apresentam várias filhas da avareza, a dizer, lembrando que os pecados capitais têm consequências que São Gregório chamava de filhas: traição, fraude, falácia, perjúrio, inquietude, violência e coração obdurado. Então são todas coisas que vimos amplamente na história de movimentos revolucionários. Há muita traição entre si, muitas rixas, facções, e apelam frequentemente à mentira. Isso vai ficar até mais claro a seguir. São pessoas inquietas, porque como eles buscam um projeto político terreno, se aquilo não dá certo, enfim, se o político da oposição ganha, eles ficam muito abalados porque colocam esperança nos bens terrenos. Violência também, movimento revolucionário matou milhões. Coração obdurado. Talvez esse seja o menos óbvio, mas são pessoas cruéis com opositores políticos. Aliás, na verdade, até com os seus próprios, né? Você pega lá União Soviética, Stalin, o tanto de comunista que ele não matou. Então a pessoa vai perdendo a piedade, assim, né? A sua humanidade. Isso acontece em menor medida mesmo em peixes pequenos, não é só nos grandes genocidas, não. São só casos mais emblemáticos. Eu vejo assim umas coisas bárbaras. Quem não lembra aí em período de eleição, claro, sem entrar em mérito qual lado é superior ou não, adolescentes dizendo que descobriu que o pai era fascista porque não votava no mesmo partido que ele. Às vezes o pai lá nem entende nada de política, é um vendedor humilde na feira, assim, só escolheu o político lá que lhe pareceu mais simpático, às vezes não gosta de nenhum dos dois, está votando no mal menor, e aí vai lá o filho e o chama de fascista. Então isso daí divide família, a pessoa perde até a compaixão pelos seus próprios pais. Passam de um lado para o outro, né? Não são muito fiéis à causa. E capitalistas também. Inclusive, uma coisa que é importante se notar, que o movimento revolucionário só foi para frente porque muitos banqueiros ricos
investiram nesses movimentos. Então, quer dizer, né? Não tem princípio, né? Como falamos aqui, uma das filhas da avareza, né? Aliás, várias delas, né, são ligadas à mentira, como traição, fraude, falácia, perjúrio. Então a pessoa não tem o comprometimento com a verdade e ela faz o que mais lhe é conveniente. Claro, não quero dizer que os banqueiros aí que investiram no movimento comunista eram comunistas, mas eles estavam esperando receber alguma coisa em troca. E então ele não tem como posso dizer, né? A pessoa não tem comprometimento com a verdade aí, né? Então, dos dois lados, né? Para não dizer que eu só estou falando do comunismo. A dialética de Marx foi vulgarmente, lembrando sempre, não entrarei no mérito se o autor incorre nisso mesmo. A dialética de Marx foi interpretada como raciocínio do contraditório. Então, vulgarmente foi usada como justificativa para a mentira e a enganação. Lembro de um marxista no meu perfil, ele falou uma frase assim que uma das coisas mais bonitas, não sei se era de Marx ou de Hegel agora, mas ele era marxista e supõe-se que Marx seguia Hegel nesse ponto aí. Que uma das coisas mais bonitas que a lógica começa numa contradição. Para dizer o seguinte, né? Se começa numa contradição, então tudo é permitido aí, né? Os lógicos clássicos falam que se, se aceitamos o contraditório num sistema de lógica, aí tudo se implode, né? Aí é possível provar qualquer coisa. Então, sempre que um revolucionário é pego em flagrante em algo, pode alegar que age dialeticamente. Aí entramos nas filhas da avareza que já falamos, né? Do perjuro, fraude, mentira. Então, é esse agir dialético aí, né? É claro, sem entrar no mérito aí se a verdadeira dialética era tão idiota assim, né? Possivelmente tinha algumas nuances a mais. Inclusive, salvo engano, é comum no marxismo a noção de que o comunismo é uma superação dialética do capitalismo. Então, muitas vezes o comunista pode se valer dele, ou não, né? Ou ser contra. Então, se você tenta dizer, o comunista usa iPhone, usa. Claro, né? Tem. Talvez esse exemplo foi muito besta aí, né? O marxista que estuda mais poderia dar algumas respostas interessantes aí, né? Mas para dizer o seguinte, né? Na hora do aperto, ele pode dizer simplesmente que o capitalismo serve a ele, que o capitalismo se ordena ao comunismo. Também é algo que discutem muito em que medida o mal é um bem para o pensamento dialético. Pelo menos vulgarmente, isso daí é bem comum pensar que para você trazer um bem tem que praticar o mal. Então, no final das contas, não tem coerência nenhuma. O que eu falei de socialismo de iPhone que poderia dizer que o iPhone, sei lá, foi alienado que pertence à classe produtora, à classe proletária. Mas enfim, né? Só para vocês terem uma noção de que, teoricamente, uma coisa nunca contradiz a outra e sempre que ele é apertado, ele pode dizer que é uma superação dialética. Então, em outras palavras, essa tal de dialética aí, vulgarmente, né? Não estou entrando no que os autores disseram, pode ser um fundamento para a mentira descarada. E essa daí seria outra máxima do mundo aí, né? Que vale tudo para alcançar os seus bens, para progredir economicamente, a mentira descarada. A luta de classes, outro ponto de Marx,
também sempre dividiu a humanidade, ao menos como usualmente interpretado aí por muitos. Como diz a máxima de guerra, dividir para conquistar. Se a sociedade está dividida, é mais fácil conquistá-la. Haveria, portanto, classes. Aí já vou entrar num aspecto até epistemológico, ou seja, das condições para algo ser verdade ou não, da teoria do conhecimento. Haveria, portanto, classes privilegiadas com acesso à verdade e outras que não podem conhecê-la. O burguês estaria alienado ao passo que o proletário não. Secretamente aí também estaria o problema de que o raciocínio depende de condições econômicas. Já falamos um pouco anteriormente que a forma dá o ser à a matéria recebe o seu ser pela forma, e de certa maneira acontece essa inversão aqui, né? Então as condições materiais determinam o pensamento, há uma inversão da ordem lógica das coisas. Claro que há uma influência entre uma coisa e outra, mas em materialistas essa influência é determinante. É realmente uma outra dimensão aí que contrária até ao bom senso. E a avareza é tanta que agora até os critérios de verdade dependem de certas condições econômicas. Então é engraçado, né? A gente associa muito a avareza aos capitalistas, mas se esquece também que está presente nos comunistas. É porque o avarento aí não tem compromisso nenhum, na verdade, pode inventar um discurso que despiste totalmente o que ele realmente pretende. E se para um capitalista o dinheiro determina o que é verdade ou não, para um socialista há uma elaboração teórica um pouco mais sutil, mas no final das contas também seria uma determinação dos bens interiores pelos bens exteriores. Então as condições econômicas, condições de produção, tudo seria determinante para as condições de verdade. É importante saber, aqui entra uma questão filosófica, que a mente é imaterial e abstrai as coisas materiais. Então você, sei lá, vê um animal, um gato, cachorro, e você vê um gato só, que tem o seu corpo, a sua porção dele, e na sua mente você remove aquela matéria. Você faz essa operação mental. E o que é que fica? Fica a forma, a essência do gato, que está apta a informar da forma a várias matérias. Então, por isso que há vários gatos, porque essa forma aí, né, a forma felina do animal de quatro patas aí, mamífero, enfim, né, as propriedades aí do gato podem se multiplicar aí pelas várias porções de matéria que ele informa, né? Em São Tomás, aí já entra um outro problema, a questão da individuação. Seria, para Santo Tomás, é a matéria que é responsável pela individuação. Então, para dizer de maneira fácil, a cada porção de matéria ali informada pela forma do gato dá um gato. Não sei se ficou claro ainda, mas basicamente isso. E em razão dessa abstração, o homem pode conhecer aos outros, pois não está circunscrito à própria materialidade. Então, quando os animais conhecem as outras coisas, conhecem meramente por meio dos sentidos, por meios mais apegados à matéria. Claro, ali tem um grau de formalidade também, de forma, mas aí já é um outro tema. Mas ele não é capaz daquela abstração própria da inteligência humana.
E a tendência dos animais é verem os outros, se fosse possível se colocar na posição deles e tentar explicar, eles veem as coisas como extensões de si mesmos. É mais ou menos, não tem a ideia, né? Mas é para a gente tentar entender um pouco. Então, ele não consegue fazer abstração para se colocar no lugar do seu próximo, do seu gato amigo. Aliás, nem há amizade propriamente entre animais e gatos, porque não tem a inteligência que abstrai as coisas. E isso é muito importante na sociedade, porque as pessoas das mais variadas classes, até de se é homem, mulher, criança, adulto, pode compreender o outro razoavelmente por meio de sua razão. Então não estamos limitados às condições materiais. Por meio da razão, da abstração, da imaterialidade da mente, podemos ir ao próximo. E na luta de classes aí na verdade falei mais do aspecto epistemológico. Na luta de classes um não compreende o outro, mas também há a crença de que não pode haver colaboração, né? Isso daí é mais uma voz do mundo aí, né? Às vezes a ira de querer passar os outros para trás, da avareza, enfim, né? Tudo um tanto quanto ligado. Então, não se crê que possa haver colaboração para projetos maiores. Então, daí vem as divisões. E não é verdade isso daí. O ser humano pode se sacrificar, né, até pela sua capacidade racional, pode se sacrificar pelo bem comum. Então, analisando isso, vencemos essas doutrinas aí, frequentemente atribuídas a Marx, ou presente aí nos seus seguidores. O último fruto do espírito revolucionário é negar a Deus, pois já não espera mais as coisas eternas. Como em Babel, o homem tenta chegar aos céus por força própria, mas termina disperso. Os frutos também foram apontados pela Bíblia. Então tem o capítulo lá de Gênesis 4, onde Caim matou Abel e fala de sua descendência, né? Principalmente o Lameque aqui. Eu vou ler aqui rapidamente os versículos 23 e 24 do capítulo 4 de Gênesis. Lameque disse às suas mulheres: Ada e Sela, ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Por uma ferida matei um homem, e por uma contusão um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Para falar o aumento da violência na sociedade aí, né? Lembrando que Caim se desesperou de Deus. Quando matou Abel, ele falou que o pecado dele era muito grande e caiu em desespero. Aí vemos o fruto de sua descendência aí, né? Eu já vi até um autor associar aqui a descendência de Caim aos revolucionários. Se for ver, tem sentido mesmo. Tem a poligamia, muitos revolucionários defenderam o sexo livre, a possibilidade de um homem ter várias mulheres. E são cruéis também, né? Se Caim era vingado 7 vezes, Lameque será 77 vezes. Então, por uma contusão, sei lá, vou imaginar um menino pisou no pé dele aí, né? Trombou e machucou, foi lá e matou o menino. Então, coração completamente obdurado, falta de misericórdia. E esses daí são os frutos do espírito revolucionário, né? Quem se desespera de Deus, né? Eis aí a descendência de quem abandona Deus. Lembrando sempre, analogamente, a passos semelhantes com capitalistas. Muitos deixaram de crer em Deus e colocaram toda a sua esperança no dinheiro. Os revolucionários argumentam que a religião é alienante, outra máxima aqui, pois é um conforto que impede a busca pelo poder terreno. Mas a busca pelo poder terreno não é uma alienação da graça a qual fomos chamados? Então é preciso
estudar e tratar as coisas com método. Porque eles vão lançando essas máximas aí e a pessoa não medita, não vai raciocinando aquilo ali, né? Mas devemos investigar qual que é o fim último do homem. E lembrando, né, até por uma questão de razão natural, até Romanos 1:20 e o Concílio Vaticano I deixa bem claro, é possível provar a existência de Deus pela razão natural. Aí já entraríamos em outro ponto para termos a segurança de que a religião tem espaço no debate público, tem um fundamento natural ali. Então não é que a religião é algo completamente separado ali do debate público, algo vivido no privado, e eles tentam calar a voz dos religiosos com essa falsa máxima aí, né? Então, lembrar que pela razão natural, peguei aleatoriamente uma manteiga de cacau aqui no frio, pode ficar estranho, né? De repente peguei um batom aqui, né? Tô mexendo nas coisas que eles vão falar, ô louco, o Vinícius tá uma manteiga de cacau aqui. Então decidi explicar aí no vídeo. E provavelmente eu não vou cortar isso não. Mas voltando, né? Devemos ter a segurança de que podemos demonstrar a existência de Deus e fundamentar em certa medida a religião. É natural do homem servir a Deus. E com isso, podemos estabelecer algumas coisas seguras e coisas que podemos demonstrar a outras pessoas e até propor na ordem pública, política. O fim último não é uma utopia aqui na sociedade. Falamos do Gênesis, tem o relato lá de Babel, os homens tentaram fazer uma utopia também e caíram. Acabaram divididos. O fim último é servir a Deus. E analisando isso, estudando isso, aí que vamos ver o que está alienando o quê? A vida revolucionária, que é uma alienação da vida religiosa. Diz o Marx, a religião é o ópio do povo. O comunismo, que é o ópio dos revolucionários. O ateísmo, que é o ópio dos ateus. Bom, essa frase aí não ficou tão impactante aí, mas tudo bem. A revolução, que é o ópio dos comunistas. E enfim, né? É isso que... Porque o ópio, para quem não sabe, né, às vezes não conhece, uma droga muito sedativa. Os opioides são usados... A pessoa tem muita dor aí, né? Morfina acho que é um opioide, faz parte dessa família. E é um sedativo para a pessoa... Aí no caso, né, figurativamente é usado como uma fuga da realidade. Então a gente faz esse estudo antes e vê o que é a realidade para a gente poder falar o que é fuga da realidade, né? Eles só vão lançando gratuitamente. O comunismo que é fuga da realidade. E é interessante notar, né? Alguns autores até traçaram um paralelo do juízo final e a revolução, né? No seguinte sentido, que o comunismo, a gente aponta erros para os comunistas, eles falam, não, mas esse não será o verdadeiro comunismo. Quando chegar o comunismo de verdade, a gente vai saber. Então é como se fosse uma paródia assim, do juízo final, em que tudo será julgado a partir da revolução futura. Mas é o seguinte, nosso Senhor Jesus Cristo, para ele vir no fim dos tempos, ele deixou uma promessa com lastro, ou seja, ele morreu na cruz e ressuscitou. E ao longo de toda a história, né, da Igreja Católica principalmente, Santo Tomás diz que pode haver alguns milagres em outra religião, né, mas
em um número bem diminuto, né? É porque Deus também quer apontar a verdadeira religião. Mas para dizer o seguinte, para essa promessa de Jesus vir julgar o mundo no fim dos tempos, ele provou essa promessa, ele tem valor a promessa dele. Tá cheio de milagre, mortos ressuscitados, ele mesmo ressuscitou, venceu a morte. Seus santos também em seu nome fizeram milagres. Então, essa promessa tem fundamento. Agora, a promessa do comunismo aí ninguém sabe muito fundamento aí, né? A gente se baseia aí nos frutos, não deu muitos frutos positivos não, né? Como diz nosso Senhor Jesus Cristo, pelos frutos conhecereis. E ficam nessa, mas vai vir a revolução, o comunismo de verdade, e aí sim, por meio dele, vamos saber que é o comunismo de verdade. Ou seja, não temos um critério no presente para saber quando é o comunismo de verdade ou não. Simplesmente vai chegar a utopia ali, vamos saber que aquele era o comunismo de verdade. Então, continuando aqui, vamos ver se eu não me perdi, se eu tinha outra coisa para falar de Marx, que a religião é alienante. Falei de estabelecer a ordem das coisas. Tá, então vamos ao terceiro filósofo. Graças a Deus eu acho que eu não vou ter que dividir esse vídeo em duas partes. Quando o terceiro filósofo, trata-se de Nietzsche, que considero o espírito do demônio, porque é possível interpretar sua vontade de potência como uma espécie de racionalização da soberba. Então, o principal motor da vida do homem é a excelência, aí, né? Uma excelência desordenada, que se identifica com a soberba, né? Então, há esse paralelo muito grande entre essas duas coisas. Então, o homem busca ser forte, estar acima dos outros. Então, parece a antiga e conhecida soberba que atribuímos ao diabo, Satanás. Ao passo que os outros dois tinham um ateísmo mediado pelo espírito da carne e do mundo, lembrando, né, sempre nos efeitos aí nos ditos seguidores, mas geralmente porque Deus não poderia existir para Freud ou para Marx. Para Freud porque seria contra os prazeres humanos, essa natureza humana aí que se ordena às potências sexuais, seria uma interpretação que muitos implicitamente aderem. Quanto a Karl Marx, porque seria um impeditivo da revolução, inclusive tem até a frase aí do ópio do povo, então por isso são ateus. Já Nietzsche foi o mais gratuitamente averso a Deus. Tinha aversão a Deus mais gratuitamente. Tem uma frase assim do Assim Falou Zaratustra, a grande obra dele. Se bem que é uma obra um tanto quanto literária, representa bastante seu pensamento. Diz o seguinte, seu personagem: se houvesse deuses, como poderia eu suportar não ser um deus? Ou seja, não aceita a existência de Deus porque vai contra ele. Contra o personagem aí, pelo menos, mas enfim. Então, em Nietzsche transparece muito o espírito do diabo. Além de tudo, sempre se arrogou força e tratou a humildade com desprezo como se fosse fraqueza, entre outras virtudes. Mas a humildade entre elas, misericórdia também. Então o cristianismo era a religião dos fracos para ele. Uma das frases contra a humildade, acho que estava no Crepúsculo dos Ídolos, nossa, li faz bastante tempo, mas essa frase, tem umas frases impactantes, mas que no fundo é besteira. Mas ele tinha um talento literário, mas usava infelizmente para o mal.
falou que o humilde é como se fosse um verme que se retrai para mais dificilmente ser pisado, ou seja, temendo a dor, o verme se retrai. Ou melhor ainda, né? O humilde se diminui por ter medo de ser violentado. Devemos opor a isso que o verdadeiro humilde é forte. Já falamos um pouco disso no curso. O humilde tem a magnanimidade, segundo a visão cristã católica, então aspira às coisas altas. Dizia Santa Teresa, a humildade é a verdade. E o que é a verdade, né? A verdade é que Deus nos chamou à santidade para grandes feitos. Então, Deus chamou o ser humano a uma grande dignidade e para grandes tarefas. Então, o ser humano tem que se expor ao perigo, à dor, ao sofrimento. Então, a vida cristã, na verdade, é uma vida de coragem, de carregar a cruz. E não pusilânime. Pusilânime é quem se esconde, né? Justamente essa frase do Nietzsche, né? Representa bem o pusilânime. É como um verme que se retrai para não ser pisado. Mas o verdadeiro humilde não se esconde, vai à luta. E é típico de adolescentes neuróticos e personalidades fracas buscarem obsessivamente a força. É o que em psicologia é chamado de supercompensação. Então a pessoa não tem a virtude e precisa estar falando dela a todo momento. E isso é presente em Nietzsche. Ele não é um homem forte e precisa estar falando da força porque ele sabe que não tem. O cristão não precisa falar de força porque ele é forte, já tem a virtude, a graça de Deus, aguenta a pancada, né? O humilde, né, no caso que a gente estava debatendo aqui, está seguro de seu caráter e não precisa, pode se rebaixar porque sabe que a força já lhe é natural. Então, o humilde não tem medo de parecer fraco, de ser fraco, porque ele sabe que a força já faz parte dele. Então, por isso, ele se rebaixa, se entrega, que nem nosso Senhor Jesus Cristo, era o Deus onipotente, ele se fez criança, lavou o pé, porque sabia que, entre vários motivos, sabia que não ia deixar de ser onipotente. Então, o Nietzsche está invertendo a coisa toda, né? Aí a pessoa, assim, né? A pessoa que é fraca, para simular, ter aquela ilusão de força, precisa estar falando todo momento de força, força, força. E tem esse fenômeno aí em psicologia, né? Supercompensação, a pessoa precisa criar esse personagem, né? Porque não tem a virtude interior. A humildade católica sempre foi a busca da força de Deus, da graça. Aí o Nietzsche falava que cristãos eram ressentidos. Isso daí é uma máxima do mundo, né? Frequente, o cristão é ressentido, fraco. Mas isso daí também é um outro fenômeno psicológico, porque isso daí era uma projeção do que ele era. Pois era um homem amargo, sarcástico, agressivo. É muito pelo contrário, né? Eu vejo entre ateus aí, já os acompanhei muito já. O ateu, um errinho que o cristão dá, pisa no calcanhar ali, né? Por uma contusão, citando o Gênesis ali do Lameque. Isso já é o suficiente para o ateu criar ressentimento da pessoa, criar ódio. Então, uma alfinetada ali, ele já exagera, já cresce muito, faz tempestade em copo d'água, como se diz, né? E dá uma resposta muito desproporcional. Inclusive, é com base nisso que inventam narrativas contra cristãos. Porque qualquer errinho do cristão é hipócrita, enfim, já são as piores pessoas do mundo, ao passo que geralmente se ignora erros de ateus, enfim, né, outros inimigos da fé.
Aí a pessoa passa a vida inteira fazendo besteira, coisas atrozes, e o cristão, uma vez por fraqueza, erra e pronto, o cristão é a pior pessoa do mundo. É um hipócrita. Então essa é a narrativa. Aliás, quanto à hipocrisia, né? Tem coisa mais hipócrita do que não seguir a lei e se importar com a hipocrisia? Então isso daí é uma das maiores hipocrisias que existem. E não é contraditório você crer na lei e não cumpri-la sempre. Porque há uma distinção entre as duas coisas, né? O reconhecimento da lei e sua prática. Você pode ser imperfeito de não cumpri-la todas as vezes, mas não é coerente você simplesmente dizer que não há nem bem nem mal e falar de hipocrisia dos outros. Já que não há nem bem ou mal, você pode inventar qualquer coisa aí que, enfim, né, tanto faz. Então isso daí acaba sendo uma grande hipocrisia, né? A pessoa não liga para a lei, mas a única lei que existe para ela, que não pode ferir, é da hipocrisia. Aí a pessoa se acha muito boa e humilde por não fazer nenhum bem, assim, né? Não fazer nenhum bem e mais ser sincera e até cínica de admitir que só faz o mal, né? Então, nossa, é uma virtuosa porque não esconde que faz o mal. Claro, aqui na lei, não estou falando só em regrinhas, né? Estou falando em coisas de bom senso do dia a dia, né? Tratar bem o próximo, não respeitar os pais, não gritar com a mãe, bater nos outros, caluniar, difamar. Lei aqui não são regras distantes da vida, né? Estou falando da lei natural aí, do bom senso. Então, para muitos aí, né, o fato de você ser um cínico e deliberadamente, escancaradamente praticar o mal é virtude, né? Isso daí é uma inversão diabólica da realidade. Não sei se tinha algum fundamento na Alemanha ou Prússia da época, o Nietzsche na verdade nasceu na Prússia, depois teve a unificação da Alemanha, mas o fato é que os cristãos perdoam. Tanta besteira que gente anticristã faz e contrária à Igreja Católica, e vários de nós aí, né, eu mesmo deixo passar, né? Claro, né, em uma discussão pública assim, né, às vezes comentar, né, pelo bem da igreja, mas muitas vezes a gente deixa passar aí, né, fica quieto, reza pela pessoa. Aí tem que ver o que a situação do momento pede. A crítica moral dele era tão ampla de Nietzsche que pretendia uma transvaloração de todos os valores e ir além do bem e do mal. Ora, isso é impossível. O bem é uma noção transcendental. Uma coisa abstrata, mas vou tentar explicar para vocês. É semelhante ao ente. Popularmente chamado de ser, mas tem uma distinção técnica entre ente e ser. Mas, enfim, isso daí é uma coisa da filosofia tomista. Talvez em outras escolas também, mas na tomista tem essa distinção. Sempre que tentamos explicar o ente, o que algo é, valemos-nos de algum ente. Então, o que é o ser? Aí qualquer resposta que você dá é um outro ser, um outro tipo de ser. Aí essa é uma das propriedades do transcendental. É uma coisa que em certo sentido sempre se remete à outra. Sempre se... como posso dizer, né? Sempre, de certa maneira, está sempre incluído na sua própria definição. Não uma definição em sentido técnico, é mais uma explicação. Mas você vai tentar explicar o ente, você o explica por meio de um outro ente. É mais ou menos isso, a grosso modo, para vocês terem uma noção. Lembrando que esse curso também tento fazê-lo para pessoas mais simples. Então, quando tentamos explicar o bem, incorremos em outro bem.
dizem os escolásticos que o bem e o ente se convertem, os transcendentais se convertem. O bem seria o ente na razão de finalidade, né? Então, também é essa espécie de círculo, por assim dizer, não é um círculo vicioso, mas o bem está sempre, você tenta explicar o bem, é sempre, de certa maneira, por um bem. Isso se torna mais claro ainda quando vamos tentar negar o bem, como faz o Nietzsche. Porque, ora, por que você nega o bem? Por que você quer ir além do bem e do mal, que é a transvaloração de todos os valores? É por um bem, porque ele é o termo de nossa intenção. Toda nossa intenção propende a um bem. Ele é o termo de nossas atitudes, nossos atos. Então vejam só que é impossível você ir além do bem e do mal. É uma combinação de palavras assim para soar forte. Nossa, o que eu estou propondo aqui é tão grande que nem tem um nome direito. É além do bem e do mal. Então aí já tem um erro já, né? Que o homem está sempre buscando bem. Isso daí é um erro filosófico. E claro, né? Tem a questão também de ele ser contra uma moralidade específica, a moralidade católica. Aí é questão de estudá-la. Já falamos da humildade, que não é o que ele pensa, que a graça de Deus nos torna fortes e que não precisamos ficar falando nisso, nós somos fortes e pronto. Inclusive, aquele negócio do profeta Elias foi desafiado, né? Os profetas de Baal. Aí os profetas, aqueles profetas lá, flagelaram, se cortaram o corpo, rezaram um monte para o Deus deles. Aí não caiu fogo na lenha lá. Aí o profeta Elias pegou um monte de lenha, jogou na água, encheu de água, aí falou o nome de Deus e pegou fogo na hora, assim, né? Mesmo tudo estando molhado. E assim é o cristão, né? Ele se humilha, se rebaixa, enfim, né? Rasteia pelo próximo e não tem como. Por ser a graça de Deus, ele sempre vai ser forte. Então, o Nietzsche e outros ateus com esse discurso aí da força não entendem isso. Porque pela graça de Deus estamos tão tranquilos aí que estamos esbanjando força. Essa é a verdade aí, né? E podemos nos fazer fraco aí, né? É claro, né? Muitas vezes na Sagrada Escritura, na homilética, se apela até figuras um tanto extremas, até um tanto quanto paradoxais. Falamos, nossa, somos fracos mesmo, somos ignorantes, mas na verdade não. É justamente nesse sentido que eu estou falando, de uma abundância. Temos tanta abundância da graça, né? Pela graça de Deus, que realmente não importa o que façamos, né? Sempre que estejamos diante de Deus, vai dar tudo certo. Tudo certo, claro, né? No sentido superior da graça aí, né? Claro, né? Neste mundo aí as coisas podem andar um pouco mal. Mas interiormente aí a gente tá sólido, em paz, tá tranquilo. Então esse negócio aí de Nietzsche aí é claramente uma desordem. A pessoa fica falando de força justamente porque não tem, né? Se uma pessoa fala muito que tem uma coisa, ele pode suspeitar que possivelmente ela não tem não. Ela está justamente tentando supercompensar aquela ausência. Então é isso, meus caros. Para resumir esta aula, que foi a mais longa do nosso curso até agora, temos que combater as máximas da carne, do mundo e do demônio. Eu já falei a relação do demônio com Nietzsche, porque transparece mais a soberba, né? O ressentimento, aí, essas coisas feias. E consiste em combater máximas. E também diria até narrativas, né?
Hoje em dia as pessoas estão tentando estudar mais política, né? Sabem que muitas vezes o discurso político não é feito de verdades, mas sim de narrativas. E temos que analisar, estudar essas narrativas e combatê-las, e opô-las ao Espírito de Cristo, ao Espírito de Deus. Então é isso, meus caros. A próxima aula eu acho que lerei o capítulo da mortificação do Tanqueré, mortificação no geral. Aí acho que eu vou ler os pecados capitais à luz da noite escura de São João da Cruz. Eu acho que eu vou ler o primeiro capítulo lá da noite escura. Aí vamos ter terminado a parte de ascética e vamos entrar finalmente na via... Não, na verdade vai ter um intermezzo ali. Vamos falar dos graus de oração. Meu plano é estudá-los à luz de Tanqueré, que ele trata, o Royo Marim, e o ar inteiro, trazer um outro autor aqui. E com base nesses três aí, falar mais da oração, né? Dos graus de oração, de como rezar, algumas coisas que acontecem na vida espiritual. Mas uma visão geral, não vou entrar tanto em detalhes. Meu plano, a princípio, é fazer uma aula para cada autor, fazer um resumo aí do que eles dizem sobre os graus de oração, para que vocês tenham esse contato. E depois começaremos finalmente a via iluminativa tratar das virtudes. Então é isso, meus caros, rezem por mim. Muito obrigado, até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.